paz esteja com todos os irmãos da Igreja de Deus e também aos ouvintes da Santa Palavra de Deus. Dando continuidade em nossos estudos, trazemos hoje o título que diz: Que disse Jesus sobre a lei e os profetas? O verso áureo está em Tiago, capítulo 2, verso 8, onde diz: Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Objetivo: suscitar o questionamento em torno da lei de Deus. Qual o peso da observância dos mandamentos na salvação? O homem nunca conseguiria se salvar sem a intermediação de Jesus Cristo. Por isso, Deus oferece gratuitamente a sua salvação pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Por outro lado, o fato de Deus salvar gratuitamente não isenta o pecador de obedecer os seus mandamentos. A lei de Deus simplesmente não tem caráter expiatório e por isso não pode salvar, mas ela tem os princípios sagrados para o aperfeiçoamento do amor de Deus em nós. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. 1 João capítulo 5, verso 2. Por essa razão, Jesus a definiu em dois princípios. O primeiro, com respeito ao amor do homem a Deus, e o segundo, que diz respeito ao amor do homem pelo seu próximo. Também Deus a escreveu em 2 tábuas de pedra. A primeira contendo os 4 primeiros mandamentos, os quais Jesus definiu como o primeiro e grande mandamento, por se tornarem do amor a Deus. E a segunda pedra continha os 6 últimos mandamentos, todos referentes ao amor fraternal, e por isso Jesus os definiu como o segundo grande mandamento. O papel da lei de Deus não era salvar. Se fosse, não haveria necessidade de Jesus vir ao mundo para morrer pelo pecador. Mas isso não muda o caráter divino da lei, nem altera o seu papel no plano de salvação de Deus. Cristo também não veio para consertar nem abolir a lei moral, mas ele agregou a ela a graça de Deus. Portanto, a lei não substitui a graça, nem a graça anula a lei. Antes, a complementa. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Romanos capítulo 3, verso 31. Segundo Tiago, qual lei deve ser vista como está na Escritura? Tiago fala da observância da lei de Deus conforme está na Escritura. Aqui ele se referia à Torá, mais especificamente a lei dos 10 mandamentos, escrita por Deus nas tábuas de pedra. Por que a lei não pode ser diminuída, alterada ou anulada? Tiago dá uma razão para o cumprimento de toda a lei, isto é, sem violar ao menos um mandamento. Segundo ele, qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultérios, mas matares, estás feito transgressor da lei. Tiago, capítulo 2, verso 10 e 11. Segundo as Escrituras, a lei é composta de 10 mandamentos. Logo, tropeçando-se em qualquer um dos 10, por mais pequenos que seja, caracteriza-se transgressão de todos os 10. É muito contraditório dizer que Cristo aboliu a lei. Se aboliu, por que a definiu em 2 mandamentos? E também não a reduziu,
tendo em vista o seu caráter imutável, antes a confirmou como parâmetro do amor e da justiça de Deus, dizendo: destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Mateus capítulo 22, verso 40. Qual era a segunda prioridade nos dias dos apóstolos? Salomão escreveu que há um tempo determinado para todo propósito. Esse ensinamento confirma que há uma prioridade no ensino para cada época. Por exemplo, a prioridade de hoje não é a mesma dos dias dos apóstolos. A lei de Deus não era prioridade para eles, pois a mensagem do Evangelho veio primeiramente para Israel, onde todos conheciam a lei e a ouvia todos os sábados. Atos capítulo 15, verso 21. Porém, anunciar o reino de Deus e o batismo em nome de Jesus era a grande prioridade, pois tratava-se de uma nova mensagem. Mas como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Atos capítulo 8, verso 12. Por incrível que pareça, hoje estas coisas continuam sendo prioridade para a igreja. E por qual razão? Já se perguntou a razão de, ainda hoje, há quase 20 séculos, precisarmos levantar essa questão como prioridade? A verdade é que a mensagem do genuíno Evangelho do Reino é muito diferente de tudo que o mundo diz. A principal mensagem de Jesus e seus discípulos era falar do reino de Deus. Lucas capítulo 9, verso 2 e 60, Atos 8, 12 e 19, verso 8. E disto ninguém fala nos dias de hoje. Nisto consiste a nossa prioridade. Por exemplo, nos dias de Paulo havia uma só fé e um só batismo. Hoje, porém, já não podemos dizer o mesmo, pois há outras formas batismal e muitos ensinos fora do padrão da palavra de Deus. Mas uma só fé é aceita por Deus, e apenas um batismo foi ensinado pelos apóstolos. Isto precisa ser falado ainda hoje. Atos capítulo 2, verso 38. Que Deus nos ajude, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.